Quero falar sobre como fortalecer sua confiança em Deus, especialmente nos momentos em que as tempestades da vida parecem ameaçar sua paz. Todos nós passamos por situações difíceis, quando sentimos que estamos sendo abalados pelos ventos da adversidade, pelas águas turbulentas que surgem diante de nós e pelas chuvas que parecem não cessar. Mas é nesses momentos que devemos lembrar que a nossa confiança não está em nossas próprias forças, mas naquilo que Deus prometeu. Você pode sempre encontrar segurança nas promessas do Senhor. A Bíblia está cheia de promessas que revelam a fidelidade de Deus para com aqueles que confiam nele. Ele nunca nos deixará ou nos desamparará, como diz em Hebreus 13, versículo 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso significa que, independentemente do que aconteça, você não está sozinho. Deus está ao seu lado, segurando sua mão e conduzindo-o pelos caminhos da vida. Em algum momento, enfrentará dificuldades, momentos de incerteza e até dúvidas sobre o futuro. Mas é nesses momentos que a palavra de Deus se torna um refúgio seguro. O Senhor promete que Ele será nossa força e nosso auxílio, e podemos nos firmar em suas palavras como em uma rocha firme. Salmo 18, versículo 2 diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refúgio. Quando você está firmado na palavra de Deus e alicerçado em suas promessas, é como estar em uma base inabalável. A palavra do Senhor é o fundamento seguro que o protegerá, independentemente dos desafios que surgirem. Por mais que as tempestades da vida tentem desestabilizá-lo, quando você está enraizado na verdade de Deus, nada pode abalar sua confiança. Lembre-se, a tempestade pode ser forte, mas a sua confiança em Deus deve ser mais forte ainda. Quando você sente que o vento está contra você, lembre-se de que a palavra de Deus é um escudo contra os ataques do inimigo. Em Efésios 6, versículo 16, somos instruídos a tomar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso significa que, ao confiar nas promessas de Deus, você pode resistir a qualquer situação que tente desestabilizar sua fé. A confiança em Deus é uma escolha diária. A cada manhã, podemos renovar essa confiança, afirmando que Ele é a nossa força, nossa segurança e nossa paz. Deus nunca falha em suas promessas, e podemos confiar plenamente no seu plano para a nossa vida, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Como diz em Isaías 55, versículo 8: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Portanto, quando o medo tentar invadir o seu coração, quando a dúvida quiser tomar conta da sua mente, lembre-se de que Deus é a sua rocha. Sua confiança deve estar firmada na certeza de que Ele nunca falhará. E por mais que a tempestade pareça forte, com Ele ao seu lado, você permanecerá firme. Preste atenção. Em momentos de dificuldade, é natural que os pensamentos de dúvida possam tentar invadir a sua mente, especialmente sobre quem você é em Cristo. Questionamentos sobre a sua posição diante de Deus podem surgir, e a tentação de vacilar ou duvidar do seu amor pode ser forte. Mas quero lembrá-lo de algo muito importante. A Bíblia nos assegura de maneira clara e inconfundível que nada pode nos separar do amor de Deus. Em Romanos 8:38, Paulo escreve com certeza: Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas palavras são uma reafirmação poderosa de que, independente do que aconteça, Deus nunca vai nos abandonar. Ele permanece fiel ao seu amor por nós. Mas a questão é, como você reage quando esses momentos chegam? Quando as tribulações surgem, ou quando o inimigo tenta lançar dúvidas sobre a sua identidade e seu valor em Cristo, o que você faz? Muitas vezes, somos tentados a olhar para nós mesmos e para nossas falhas, em vez de olhar para o que Deus diz a nosso respeito. É fácil nos perdermos nas vozes da autocrítica,
ou nas mentiras do inimigo, que tenta nos convencer de que não somos dignos do amor de Deus. Nestes momentos, a palavra de Deus deve ser sua fonte constante de confirmação e segurança. Quando você se sentir fraco ou perdido, quando as dúvidas surgirem, volte-se para as Escrituras, porque elas trazem a verdade que você precisa ouvir. Em Efésios 2, versículo 10, somos lembrados de que somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Isso significa que você não é um acidente. Você tem um propósito e um valor que são imensuráveis aos olhos de Deus. A palavra de Deus também nos ensina em 1 João 3 diz que vemos com que grande amor o Pai nos tem dado, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso deve ser a nossa certeza. A nossa identidade não está no que fazemos ou no que falhamos em fazer. A nossa identidade está em Cristo e no amor incondicional que Ele tem por nós. O amor de Deus é a base que sustenta a nossa vida, e essa verdade é mais forte do que qualquer mentira que o inimigo tente lançar. Portanto, em dias de tribulação, nas batalhas espirituais ou nos momentos de fraqueza, não permita que os questionamentos sobre sua identidade em Cristo o façam vacilar. Ao contrário, deixe que a palavra de Deus reacenda a chama da sua fé. Ela tem o poder de reacender sua esperança e fortalecer a sua crença, mesmo nos momentos mais difíceis. Lembre-se de que você é filho ou filha de Deus, e nada pode mudar isso. Ele nunca vai deixar de amá-lo, mesmo quando você se sente fraco ou distante. Ao se apegar à palavra de Deus, você estará estabelecendo uma fundação sólida para a sua vida, uma base que não pode ser abalada pelas dificuldades que você enfrenta. Porque em Cristo, você é mais do que vencedor. Ele já venceu por você e, através dele, você encontrará forças para superar qualquer batalha. Senhor, nós pedimos que nos conceda a força para andar conforme sua palavra, vivendo de acordo com o que está escrito em Gálatas 2, versículo 20. Eu morri com Cristo, já não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Agora, a vida que levo na carne é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essas palavras de Paulo são profundas e transformadoras, e nos convidam a refletir sobre o verdadeiro significado de viver em Cristo. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, não é mais sobre o que nós desejamos ou sobre nossas vontades, mas sobre viver pela fé no Filho de Deus, aquele que nos amou profundamente e se entregou por nós. Ao aceitarmos essa verdade, nós morremos para o velho eu e para as nossas paixões e vontades que antes nos guiavam. Cristo passa a ser a nossa força, a nossa motivação e a razão pela qual existimos. Viver pela fé significa confiar plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor tentam nos afastar da sua vontade. Significa acreditar que Ele é fiel, mesmo quando as dificuldades parecem maiores do que nossa capacidade de suportar. Ao abraçarmos essa fé, não estamos apenas aceitando uma crença, mas uma transformação total de vida, onde a nossa vontade se submete à dele. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa declaração é um convite diário para morrer para as nossas vontades e viver inteiramente para o Senhor. A questão é: como podemos viver pela fé no nosso dia a dia? Como podemos manifestar Cristo em tudo o que fazemos? A resposta está na constante dependência de Deus e na prática da sua palavra. Em Mateus 17, versículo 20, Jesus nos ensina que, se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos a este monte: passe daqui para lá, e ele passará. Isso mostra que a fé não é algo que depende da nossa força ou da nossa capacidade, mas é uma confiança total em Deus, que pode fazer o impossível acontecer. Viver pela fé é também uma escolha diária. Isso exige que morramos para nossos próprios desejos e nos entreguemos à vontade de Deus. É um processo contínuo, onde cada decisão e cada passo são feitos com base no que Cristo nos ensinou e no exemplo que Ele deixou. Quando fazemos isso, Cristo se manifesta em nós, não apenas nas grandes decisões da vida, mas também nos momentos mais simples do nosso cotidiano. Que possamos ser a luz de Cristo no trabalho,
na família, nas amizades e até nos desafios mais difíceis. Esse tipo de vida é desafiador, mas também é a vida que traz a verdadeira paz e alegria, pois sabemos que estamos vivendo para aquele que nos ama de uma forma incondicional. Cristo não nos chama para uma vida de conformidade, mas para uma vida de transformação, onde a nossa velha natureza é substituída pela sua graça e amor. Quando permitimos que Ele viva em nós, a nossa vida se torna um reflexo do seu caráter, e as nossas atitudes começam a refletir o seu amor, paciência, bondade e perdão. Portanto, nossa oração é para que essa verdade se torne real no nosso dia a dia. Que possamos viver pela fé, não apenas com palavras, mas com ações que honrem a Cristo em tudo. Senhor, nos ensina a viver como você viveu, a andar como você andou, e a fazer a sua vontade ser a nossa própria vontade. Que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho de sua grandeza e amor. Nos versículos 20 e 21 de Jó, encontramos um dos testemunhos mais poderosos de fé nas Escrituras. Diante de uma dor indescritível, Jó se levantou, rasgou suas vestes, raspou a cabeça e se prostrou em adoração, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que exemplo de fé inabalável! Mesmo diante da perda de seus bens, de sua saúde e até da desilusão com os amigos que o cercavam, Jó não se afastou de Deus, nem se rebelou contra ele. Ao contrário, ele se prostrou em adoração. Esta atitude de Jó revela uma compreensão profunda sobre a soberania de Deus e a confiança que ele tinha no Senhor, mesmo em tempos de extrema adversidade. A perspectiva de Jó era clara. Ele sabia que tudo o que ele possuía era um presente de Deus. Quando perdeu tudo, ele não se permitiu cair na tentação de culpar a Deus ou se revoltar. Em vez disso, ele reconheceu que tudo vinha de Deus e que Deus tinha o direito de tomar de volta o que ele havia dado. Jó entendeu que, mesmo na dor, o Senhor era digno de adoração e louvor. Essa atitude de fé é um segredo que muitos cristãos precisam aprender. Jó nos ensina que a verdadeira fé não depende das circunstâncias favoráveis, mas é uma confiança constante em Deus, independentemente de estarmos passando por momentos de abundância ou de escassez. Ele não adorou a Deus apenas quando tudo estava bem, mas também quando a vida lhe parecia cruel e injusta. Essa fé não busca explicações humanas, mas encontra repouso na confiança de que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, controla todas as coisas. Em momentos de dificuldades, é fácil questionar e duvidar do amor de Deus, mas Jó nos mostra que, mesmo na dor mais profunda, podemos confiar em Deus e adorar a sua soberania. Não devemos ver a dor como uma punição, mas como uma oportunidade para aprofundar nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele não nos abandona. A vitória não é vencida pela ausência de sofrimento, mas pela maneira como reagimos a ele. A vitória vem quando, em meio ao sofrimento, mantemos nossos olhos fixos em Deus e não permitimos que as circunstâncias roubem nossa fé. Este tipo de fé é imutável, pois não depende de nossas emoções ou do que vemos com nossos olhos físicos. A verdadeira fé é fundamentada na verdade eterna de que Deus é bom, soberano e está no controle de tudo. Quando praticamos essa fé, nos tornamos mais fortes, mais firmes e mais próximos de Deus. Deus nos ama profundamente, e assim como Jó, devemos reconhecer que Ele tem o controle de nossas vidas, tanto nos momentos de felicidade quanto nas adversidades. Assim, quando estivermos enfrentando desafios, podemos seguir o exemplo de Jó, que em meio à perda e sofrimento, ainda louvou e reconheceu que o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ao tomarmos essa postura diante de nossas dificuldades, não estamos apenas sendo fiéis, mas também nos alinhando com a vontade de Deus e experimentando uma paz que vai além da compreensão humana. Senhor, permita-me ser uma influência piedosa e sólida neste mundo, em vez de ser moldado por ele. O mundo ao nosso redor nos oferece muitos caminhos e tentações, mas somos chamados a algo maior: ser a luz em meio às trevas e o sal que dá sabor à vida.
Jesus, em seu Sermão da Montanha, nos lembrou da nossa missão no mundo. Ele disse: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus 5, versículo 13. Também nos disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5, versículo 14. Somos chamados a ser exemplos vivos do amor e da bondade de Cristo, refletindo sua luz em todas as áreas de nossas vidas. Nossa presença deve fazer a diferença. Onde há escuridão, devemos brilhar com a luz de Cristo. Onde há desespero, devemos levar esperança. Onde há dor, devemos estender a mão com compaixão. Ao vivermos de acordo com a palavra de Deus e ao praticarmos seus ensinamentos, nossa vida se torna um testemunho para aqueles ao nosso redor. Cada ação, cada palavra, deve ser um reflexo de sua graça, amor e verdade. Quando somos luz, não buscamos a glória para nós mesmos, mas buscamos glorificar a Deus e direcionar as pessoas para Ele. Filipenses 4, versículo 8, nos instrui a manter nossos pensamentos centrados no que é bom e agradável aos olhos de Deus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, honrado, justo, puro, amável, de boa reputação e digno de louvor, seja isso o que ocupe nossos pensamentos. Quando seguimos essa orientação, nossas atitudes e comportamentos naturalmente se alinham com a vontade de Deus. E ao vivermos dessa maneira, nossa vida se torna um testemunho poderoso para aqueles que não conhecem Cristo. Eles começarão a ver em nós algo diferente, uma paz que o mundo não pode oferecer, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma esperança que transcende as dificuldades. Somos chamados a ser transformadores, a influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor, levando-as à cruz de Cristo. Não precisamos fazer isso com palavras forçadas ou pregações impetuosas, mas sim com uma vida que reflete os frutos do Espírito: amor, paz, bondade, paciência e mansidão. Quando nossos amigos, familiares e até estranhos nos veem, devem ver Cristo em nós. Devemos ser uma influência positiva, não conformados com os padrões do mundo, mas moldados pela palavra de Deus e pela verdade eterna que ela carrega. A Bíblia nos lembra que somos embaixadores de Cristo, enviados para representar o reino de Deus aqui na terra. Nossa missão é clara: ser a luz que brilha nas trevas, o sal que dá sabor à vida, e a testemunha de que Deus é bom e que Jesus Cristo é o Salvador. Não importa quão difícil a vida possa ser, devemos viver de uma forma que todos ao nosso redor possam ver que a nossa esperança está em Deus e que nossas vidas foram transformadas por sua graça. Portanto, ao acordarmos a cada manhã, devemos lembrar de nossa missão no mundo. Não somos chamados a ser passivos ou a nos conformar com o que vemos ao nosso redor. Somos chamados a ser ativos, a influenciar, a ser luz e sal em um mundo que precisa desesperadamente de Cristo. Quando buscamos viver de acordo com os princípios de Filipenses 4, versículo 8, estamos nos permitindo ser moldados por Deus e nos tornando uma ferramenta para a sua obra. Em cada escolha, em cada atitude, estamos refletindo sua glória e mostrando ao mundo que há uma esperança maior em Cristo. Que você possa desfrutar de uma vida longa e abençoada na terra que o Senhor lhe conceder. Como filhos amados de Deus, somos chamados a viver uma vida que reflete a sua bondade e fidelidade. A palavra de Deus nos lembra que Ele tem planos de prosperidade e esperança para cada um de nós, e não há maior bênção do que andar nos caminhos do Senhor, seguindo os seus passos e obedecendo aos seus mandamentos. Deus deseja que experimentemos uma vida abundante, cheia de paz, alegria e propósito. Quando permanecemos firmes em nossa fé, nossas vidas são transformadas e nossas ações glorificam a Ele. Em tempos difíceis, quando muitos parecem seguir o próprio caminho, há um convite para cada um de nós: caminhe com Cristo. Os tempos atuais podem nos desviar, e muitos podem escolher caminhos que parecem certos aos seus próprios olhos, mas a verdade está na palavra de Deus, e é nela que encontramos a direção verdadeira para nossas vidas.
O apóstolo João nos alerta em 1 João 1. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essas palavras são um lembrete claro de que não podemos viver em conformidade com o mundo e esperar ter verdadeira comunhão com Deus. A vida cristã é uma caminhada na luz de Cristo, e essa luz nos guia para longe das trevas do pecado, da dúvida e da insegurança. Em Cristo, encontramos direção, propósito e clareza. Andar na luz significa viver em obediência à sua palavra, permitir que sua verdade nos molde e nos conduza em cada passo que damos. Não podemos servir a dois senhores. Devemos escolher seguir Jesus de todo o nosso coração, sem comprometer nossa fé. A luz de Cristo nos purifica e nos dá uma nova perspectiva de vida. Quando escolhemos andar na luz de Cristo, nossa vida começa a refletir a sua santidade. A obediência a Deus não é uma carga, mas uma bênção que nos traz paz e nos aproxima de sua presença. Ao tomarmos decisões diárias, a nossa caminhada na luz se torna mais evidente para aqueles ao nosso redor, e isso serve como um testemunho vivo de que a verdade está em Cristo. Mesmo nos momentos de adversidade, a luz de Cristo nos dá força para continuar firmes, confiantes de que Ele está conosco em cada passo. Portanto, mantenha sua fé firme, andando na luz do Senhor. Não permita que as distrações e os atalhos do mundo desviem seu olhar de Jesus. A vida que Deus tem para você é boa, perfeita e agradável. E só encontraremos verdadeira paz quando vivermos de acordo com a sua vontade. Que sua vida seja uma caminhada de obediência e fé, refletindo a luz de Cristo para um mundo que tanto precisa dele. Fique em paz. Se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos e até o próximo.